Eu gostava que a Cristina fosse a primeira a falar. Pode ser. Quer dizer, nós não combinámos nada, portanto eu nem sequer sabia que a Filomena queria que eu falasse, mas o que me é dito, o que eu penso que é importante dizer é que é maravilhoso estar aqui, neste espaço tão fantástico. Obrigada à Sra. Maria da Graça e obrigada à Filomena, que é uma pessoa que eu respeito imenso, tenho uma admiração incrível e que pessoalmente estou muito curiosa do que ela pensará do meu trabalho e de quais serão as relações que faz, que é sempre uma coisa tão importante para o artista perceber quais são as ilações que se podem tirar e quais são as relações que se podem fazer dentro do seu trabalho e isso depois acarreta um crescimento enorme para o próprio trabalho. Eu lembro-me quando fui amavelmente me deixaste ir a umas sessões de seminário, as coisas que a Filomena disse foram muito importantes para mim. Ouvir aquelas palavras e como é que tu pensavas na arte e todas essas, foi muito importante para mim. Por isso, olha, obrigado. Obrigada, eu é que tenho que agradecer. Tenho que agradecer o convite da Cristina Ataíde. Vi esta exposição só esta semana e gostei muito de a ver. E depois, hoje, estive a conversar com a Cristina porque estava muito curiosa em relação a como é que ela chegava a certos resultados por causa dos procedimentos que utilizava. Gostava muito de agradecer à Maria da Graça e por ter este espaço aqui em Lisboa, que tem características tão particulares, podemos mesmo dizer que é único, pelo amor e pela atenção que tem aos artistas e por estas iniciativas, não só estas, mas desta que estamos aqui, que temos de falar porque é para ela que estamos aqui, de imprimir este movimento entre artistas e não artistas. Cristina diz que os artistas lucram muito, mas na verdade os artistas com estas conversas eu acho que podem lucrar, mas eu acho que quem vê e quem for ver ou quem vai ver é que fica a lucrar com as conversas porque elas partem de uma relação com uma coisa que pode ser vista e que tem origem em alguém que a formou. Então vamos começar. A exposição chama-se Ser, Linha, Ser. É muito engraçado ser aqui hoje a conversa, nesta sala, porque isto aqui são variações sobre Ser, Linha, Ser. Já vamos falar muito de ser e de linha ser, e de ser, linha, ser. É particular esta sala, porque esta sala, do modo como está a montagem feita, de repente, e com as cadeiras agora, de repente transfigurou-se. Esta montagem transfigura esta sala. De repente ela fica numa relação muito imprevista entre artifício e natureza, muito imprevista. O modo como a Cristina nos dá a ver algumas ruas que ela conhecia da cidade de Lisboa, outras que ela não conhecia bem, e outras que já são o resultado de transformações em zonas periféricas. Ela hoje esteve-me a dizer, por exemplo, a Rua das Amendoeiras. É isto que ela faz por decalque, frottage, como as crianças fazem. Eu acho que a Cristina tem uma particularidade na sua arte, que é operar com modos muito simples e ao mesmo tempo muito subtis, que são próprios de maneiras arcaicas, muito antigas de fazer arte, pré-históricas mesmo, e modos muito arcaicos da criança agir com as coisas que estão à volta dela, com a água, com a lama, com as tintas. E neste caso, o que é que nós temos? Temos aqui estes tais decalques, essas tais fotos de certas ruas,
e nós vemos que há uma espécie de tendência do ângulo reto e das linhas para se tornarem curvas. E esta sala ficou curva com isso. A montagem, claro que também implicou isso, mas há uma transformação muito impressionante e que hoje se nota melhor, para mim nota-se melhor, por causa de estarmos aqui reunidos e o facto destas mesas, esta mesa e estas cadeiras terem implicado que essa metamorfose se note ainda mais. Impressiona-me que a Cristina tenha ido ter, ela informou-me sobre isso, eu não sabia porque eu fiquei curiosa de saber porque é que estava aqui o Chiado, a Rua das Amendoeiras, o bairro do Rego, eu percebi porquê, é onde nós estamos, e onde nós estamos é um lugar que implicou a destruição de outro lugar. E isso é, para quem conheceu esta zona antes destas transformações urbanísticas, agora isto que tem a ver com aquilo que as pessoas podem pisar quando andam na rua e nos passeios, e que tem a ver com toda a parafernália de gás, eletricidade, etc. E também as pedrinhas que há, os desenhos, as marcas que deixam. É muito interessante pensar que esta exposição tem muito a ver com vestígios e imediatamente intervalada pela sala que vem a seguir vem uma outra expressão dos vestígios que tem a ver com passos que estão energeticamente guardados naquelas pétalas que foram pisadas. Este chão foi pisado, este chão está cheio de passos e de passos de pessoas que passaram, que hão de passar e até de passos de pessoas que já não poderão passar porque estas ruas não existiam, estão transformadas como a tal Rua das Amendoeiras e o bairro do Rego e mesmo a Rua dos Arneiros. Mas em relação, por exemplo, ao Chiado, tem a ver com a relação da Cristina com a escola onde estudou. E o Chiado está para aqui, acho. Exato. E depois há uma coisa que eu gostei imenso de ver e de saber, porque eu não conheço, e a Cristina também não conhecia, que é o miradouro do Monte Agudo, que fica no alto do bairro das Colónias. E dá-se a particularidade de eu ontem ter andado por essas zonas e ter visto, o bairro das Colónias é muito secreto, é um bairro mal conhecido, de alguns casos mal frequentado, mas na verdade é apaixonante andar por aquelas ruas. Tem imensos elementos secretos e é habitado por pessoas muito diferentes umas das outras. E ontem eu tive a experiência de novo, só que eu não conheço este mirador. Eu acho que isto é como um guia, um dos seres, que não é nenhum ser, é um ato, que em alguns casos aparece como um ser particular, mas enquanto tal o ser é um ato, que aparece nesta linha, é ser guia. E neste caso a experiência é que estamos a ser guiados num plano que não está pré-concebido. Isto é anti-planificação, digamos, é contraditório na própria feitura, porque aparentemente estamos diante de uma restituição, de uma planificação urbanística e não se trata disso. Trata-se de pôr isso mesmo em causa, de entrar por essa planificação dentro e anulá-la através desse tal gesto tão arcaico e ao mesmo tempo tão próprio da infância. Eu até tinha pensado não começar por esta sala, mas eu não sabia, eu tinha pensado na quinta-feira quando vim cá, acho que foi quinta ou quarta, já não me lembro, disse cá para mim, onde é que vai ser a conversa? Ali não podia ser, na sala habitual não podia ser. E porque eu tinha pensado começar pelaquela peça que está em cima da mesa, que tem a mesa e que tem aquela esfera negra e tem aquela caixa onde estão uma série de desenhos feitos num papel que pertence, eu informei mal a Rosário, porque agora confirmei com a Cristina, aquele papel vem do Observatório Astronómico de Lisboa e o ateliê da Cristina fica quase ao lado.
E a astronomia, isto aqui é uma espécie de variação de um gesto astronómico, na verdade, mas tem uma intimidade que é o ter estado ali inclinada sobre o chão. Até nós vemos o tal gesto como se estivéssemos muito longe, parece uma coisa cósmica anti-planificação. Ali aparecem aquelas formas, aquelas esferas, a esfera sólida e depois aquelas que estão pintadas, que eu até pensei que eram pigmento, mas fomos ver a Rosário, esteve a ver melhor, eu não tinha escrito, é guache e é feito nesse papel que foi oferecido, como se oferecem restos de quer dizer, eletrónico oblige, aquilo já não é utilizado, aqueles papéis já não são utilizados no observatório. E não só deram aqueles papéis que não se sabe bem para que eram, tu não sabes bem para que eram. Eu pensei que eles queriam as tais, mas não. Eles ofereceram-te foi uma série de cadernos ou de livros, cheios de anotações, com as declinações, que é uma palavra maravilhosa, que tanto pode referir-se a uma queda, a uma decadência, a um caso, como referir-se gramaticalmente ao modo como as palavras ocupam o seu lugar e conforme o lugar que ocupam, assim, tem uma determinação em certas línguas. A nossa língua depende de uma delas, que é o latim, que tinha declinações, e também tem um sentido astronómico, que tem a ver justamente com os movimentos que as estrelas realizam, os movimentos circulares, e que são anotados por dias e horas, não é? E depois a Cristina disse uma coisa que eu gostei imenso de saber, e porque tem muito a ver com toda esta exposição, que eu acho que tem um elemento astronómico e cósmico muito forte, e ao mesmo tempo tem a ver com os passos em cima da Terra, em cima da rua, em cima das flores, mas em cima do chão da Terra, não é? Portanto, há essa relação com a astronomia e com o rugoso da Terra, da nossa Terra, o chão que nós pisamos. Mas gostei muito de saber isso que eles tinham oferecido, porque a Cristina vive dessas relações, não é? Dessas dádivas, porque aquelas flores também foram oferecidas, aquelas pétalas, que foram pisadas pelos monges numa cerimónia religiosa na cidade que eu não sei de cor, Ayutthaya. Eu não sabia esta história, mas ela impressionou-me. A Cristina é que me contou. Ayutthaya era a capital da Tailândia e foi invadida e destruída no século XIII pelo exército da Birmânia. E alguns dos templos que foram destruídos ou que ficaram em ruínas ainda se mantêm em ruínas, não foram reconstruídos. E nessa cidade há gente viva, há gente a viver, e aquela cerimónia religiosa passou-se nessa cidade. Portanto, essa relação entre as ruínas do combate, do elemento agonístico, violento. Há uma palavra que aparece várias vezes nesta lista e que é muito imprevista, que apareça várias vezes, que é a palavra fúria. Não sei se deste por isso. Não. Eu tentei não repetir. Mas aparece pelo menos 4 vezes, fúria. E a fúria faz parte da nossa vida, na verdade. O elemento agónico, agonístico, que era muito próprio dos gregos, que é o povo talvez mais agonístico que existiu até hoje, porque nada na vida deles estava separado da competição. Nada. Nem a poesia, nem a arte, nem a representação trágica. Havia concursos para poesia, concursos para representação trágica, concursos de atletas, concursos de arquitetura, e o modelo o modelo mais forte agónico era o tribunal, que tem também exatamente o mesmo desenho. Aliás, o teatro, o elemento arquitetónico teatro procede do elemento arquitetónico e ativo, real, da discussão jurídica, do acusador, do acusado, do defensor, e isso é uma das bases da estrutura agónica, que anteriormente à justiça realizada pelos homens, ou fundando-a, está ligada à justiça divina. Então, o modelo da justiça divina é um modelo agonístico, é um modelo de sacrifício,
de crime, de delito, de castigo. Também aparece sacrifício, também aparece delito nos seres, no ser. Mas a fúria foi muito interessante, porque aparecem outras palavras também, várias vezes. Transcendência também aparece. Criança, infância, infantilismo, aparece imaginação também, várias vezes. Aparece feminino, feminismo. Não me lembro de ter aparecido mulher, não me lembro. Porque é muito interessante ler isto, porque nós perdemos o fio à meada, que é a ideia, não é? Claro. Porque isto faz parte de uma meada, nós temos o fio, mas ele faz parte de uma meada. E começou a desdobrar-se. E a meada depois começa a fechar-se outra vez, não é? E nós esquecemos, por exemplo, só há uma cor. Eu acho que isso tenho a certeza. Porque eu li isto para aí umas 4 vezes aqui, quinta-feira, mas depois já estava... porque eu vejo muito mal e leio demais, mas sou absolutamente ávida de ler. E então eu tinha mesmo de ler tudo. E depois pedi à Cristina que me enviasse por correio eletrónico e só hoje é que tive a lista completa. Mas aquela lista é diferente, porque é uma lista por linhas, mas também é muito boa, porque cria uma espécie de tecido. Aqui nós vemos o tal fio da teia e é a única cor que aparece é vermelho. E ainda vamos falar do vermelho, que é uma cor decisiva na cultura humana. E há um único animal, se eu não estou enganada, que é a águia. E há uma única flor, que é a rosa. Parece-me que identifiquei, que é a rosa, a águia, vermelho. Mas voltando à astronomia, naquela mesa está, então, essa esfera negra. Não esqueçamos que grande parte desta exposição tem o nome eclipse, grande parte dela. Portanto, o negro é naturalmente a cor sob a qual se tem que apresentar a esfera. E, por exemplo, na alquimia há uma relação profunda entre o negro, o branco e o vermelho. O nigredo, o albedo e o rubedo, e tem a ver com uma elevação da transmutação da matéria. E o vermelho tem a ver com um momento em que o Sol está para nascer, um momento em que a energia mais concentrada vai surgir, um momento em que imediatamente antes nós podemos olhar e imediatamente depois vamos ficar cegos. Até há uma experiência, um exercício, uma espécie de didática dos olhos, e acho que é muito bom para os olhos, que é o olhar para o Sol imediatamente antes dele nascer, não é? E essa deserto. Imagina, no castigo, uma palavra que aparece no ser, deserto. Imagino, por causa da força, da energia e da cor, não é? Então deve ser... E da solidão. Sim, que está ligada ao deserto. Também aparece solidão nas palavras. Mas eu tinha dito que ia começar pelaquela mesa que tem a caixa com os desenhos e a esfera negra, porque é aquela que imediatamente está ligada com o observatório astronómico, e eu desde criança que tenho uma grande atração pela astronomia, mas nunca estudei astronomia. E o lugar do laboratório astronómico é muito bonito, e o laboratório é uma peça de arquitetura maravilhosa, tanto que uma artista tenha escolhido aquele lugar, perto daquele lugar, para ter o seu ateliê já é qualquer coisa que origina, e já está originado antes, por uma relação muito profunda com a luz, com a escuridão, com o movimento, e depois com tudo o que está associado na Terra a isso, os lugares da solidão, o deserto, os lugares em que a luz se mostra de modo mais potente. De novo o deserto, segundo as suas palavras, porque eu nunca conheci nenhum deserto, verdadeiramente o mais deserto que eu conheço é o Alentejo. A minha experiência de deserto não vai até ao vazio. É muito interessante que nunca apareça, vê lá se eu me estou a enganar, a palavra nada no ser, nesta linha, mas aparece aqui ao lado. Eu não me lembro. Eu acho que é capaz de... Aparece solidão, aparece vazio, mas nada não me lembro.
mas temos de verificar. Pois, posso verificar. Eu não me lembro de ter visto nada. Mas seria uma ideia, seria uma palavra possível. Seria uma palavra possível, mas também era muito interessante que não aparecesse. E porque aparece tudo aquilo que provavelmente depois o nada absorve ou expande, conforme o nada for pensado. A nossa cultura grega e romana não pensava no nada. A cultura que pensa o nada é a cultura indiana, que inventa um zero. O zero não foi inventado pelos árabes, foi transmitido pelos árabes, que é muito diferente. A invenção do zero é indiana. Há um filme maravilhoso de um realizador indiano, do qual eu neste momento não me lembro o nome, mas posso ir saber, aliás, é fácil, vai só o título, que se chama A Estrela Escondida. Portanto, também vamos para a astronomia. E a Estrela Escondida eu acho que é o personagem feminino mais comovente do filme, que é uma rapariga que é professora de crianças, e está a ensinar a fazer contas e a ensinar os números. E há uma lenga-lenga e falam do zero, começam pelo zero. Isso é impossível, a nossa lenga-lenga não começa pelo zero. A experiência do nada não é uma experiência da nossa tradição. Ainda que nós conheçamos algumas experiências que têm a ver com ela, não são equivalentes. Por exemplo, os místicos ocidentais, em particular no São João da Cruz, na Santa Teresa d'Ávila, mas o nada aí na Santa Teresa d'Ávila e no São João da Cruz, sobretudo nela, tem a ver com uma experiência de esvaziamento, de não ter representação, amorosa, é uma experiência amorosa, e com Deus, não é? E daí São João da Cruz citar tanto o Cântico dos Cânticos e parafrasear o Cântico dos Cânticos. E eu acho que o nada oriental é mais metafísico, mais fisiológico também, tem a ver com uma experiência fisiológica, tem a ver com um grande conhecimento da respiração, da digestão. Eu acho que talvez haja, ou estou certa que há nos místicos também uma grande profundidade fisiológica, mas os orientais, em particular os hindus, ou os hindus como religião e depois os budistas e os indianos, estão muito dados a essa experiência fisiológica que se torna ontológica, que se torna metafísica. E também tem a ver com esvaziar. Exatamente, também tem a ver com o esvaziamento, exatamente. Mas tem a ver com o esvaziamento que talvez no budismo, através da compaixão, tenha a ver com o amor, mas que não tem imediatamente a ver com o amor. Ao passo que na experiência mística ocidental é um alargar-se no amor, mesmo que esse amor já não tenha nenhuma forma, não é? Já não seja ninguém em particular. Não sei se isso existe. A minha ideia é que é talvez uma coisa mais de limpeza. Sim, eu também acho que é mais de limpeza. É mesmo muito importante, é mais respirar melhor, digerir melhor. Para se poder meditar melhor. Exatamente, para se poder meditar melhor. Isso implica abster-se de certos alimentos, implica aprender a respirar mais devagar, implica aprender a desligar-se das formas do ponto de vista do olhar, implica movimentos com a língua no céu da boca, implica a saliva, uma grande sabedoria da saliva. Eu acho que eu aprendi um bocadinho por causa de uma disciplina chinesa que ando a fazer, mas que é muito importante para nós percebermos como é que a nossa boca funciona. A saliva, por exemplo, a boca e a saliva é um bem, é ouro, pode tornar-se ouro. Ouro é uma palavra que entra no ser, como prata, não podemos deixar de entrar as duas, como sol e lua não podemos deixar de entrar, o sol e o ouro, a lua e a prata, porque mesmo que nós não estudemos nada, é muito natural que desde a infância associemos o oiro do dia, que é uma coleção maravilhosa de poesia do Porto. Nós compreendemos, quando somos crianças e quando estamos a envelhecer, eu agora cada vez mais percebo isso, que o sol é ouro. E quando o sol desponta, o meu quarto fica cheio de ouro. É isso que eu sei. E há anos atrás, há 20 anos atrás, eu não percebia isso.
estou-me a aproximar mais de qualquer coisa que percebia na infância sem nomear, não é? A experiência de receber o ouro em nossa casa, oferecido, o raio. E por isso eu queria começar por aquela mesa, justamente porque aquela mesa trata dos astros, trata do ouro secreto que existe no vermelho e que existe no preto que prepara o ouro, pelo menos alquimicamente, e que é o eclipse. Eu há uns tempos escrevi um texto sobre o eclipse do Antonioni e fiquei muito impressionada com... não é o meu realizador, acontece muitas vezes assim. Houve uns alunos que foram as pessoas que mais me ajudaram na vida, que me desafiaram para eu falar sobre o eclipse do Antonioni. Eu não escolhi nada. Se fosse eu escolher, não era o eclipse, não era o Antonioni. Mas foi muito bom porque eu senti de rever o eclipse e revi-o muitas vezes. E é um filme muito, muito, muito impressionante, porque também tem a ver com uma espécie... não tem a ver com a exposição da Cristina, mas o tema do eclipse, tal como ele o trabalha, é também uma relação entre a esfera astronómica e o chão que nós pisamos. É também isso, é também essa relação. E eu li-me várias coisas que ele escreveu muito impressionantes sobre o eclipse. E uma delas é esta, que vos vou ler. 1962, em Florença, para ver e filmar o eclipse do Sol. Silêncio diferente de todos os outros silêncios. Há um grande silêncio na Terra quando há um eclipse do Sol. Não há nada que não fique no silêncio. Numa expectativa, no terror. O terror animal, fisiológico puro. O Alain, que é um filósofo que já ninguém lê, a não ser alguns ex-alunos que estão quase a desaparecer. Há uma muito famosa que devem conhecer, que é uma grande pensadora, é Simone Weil, está traduzida agora, por exemplo, no Pesanteur et la Grâce, o Peso e a Graça. Ela escreveu muito sobre a Grécia, porque ela conhecia muito bem a cultura grega, e escreveu sobre a condição operária, etc. Era uma mulher muito particular, como devem saber, e ela foi discípula do Alain. O Alain diz que a diferença entre o eclipse da Lua e o eclipse do Sol é que o eclipse do Sol produz um terror animal, um terror fisiológico. É o terror que nós sentimos se acontecer isso. Pode não acontecer, quando o Sol se põe. Se imaginarmos que ele não volta a nascer. Pode não acontecer connosco, não é? Mas é um terror que é um terror animal, é um terror humano e animal, desde sempre que esse terror existiu. E o terror do eclipse é também fisiológico, humano e animal. E o terror que implica o eclipse da Lua é, segundo Alain, um terror religioso. É interessante que ele pense assim. Tem mais a ver com a possibilidade de ritualizar. O terror do eclipse do Sol imobiliza, não permite a ritualização. É como ficar sem saliva, ficar cego, ficar surdo, é uma espécie de momentâneo, como é óbvio. Mas a descrição é muito interessante. Agora do Antonioni. Silêncio diferente de todos os outros silêncios. Luz terrestre diferente de todas as outras luzes. Nós já assistimos a alguns, até totais, e percebemos que fica de repente uma luz espectral. Parece que a morte acabou de descer sobre a Terra. E em todas as visões em que há o terror da morte a aparecer sobre a Terra, essa luz aparece quando nós as lemos. No Apocalipse, por exemplo, de São João. E depois o negro. Imobilidade total. Tudo o que sou capaz de pensar é que durante o eclipse, provavelmente, os sentimentos se imobilizam. E o filme dele tem a ver com os sentimentos que se imobilizaram, que se converteram em pedra morta, ou que se dissolveram, mas sem haver água. Dissolveram-se de uma maneira muito estranha, porque a água purifica, a água lava, a água corre, e na primeira sala aquelas linhas têm muito a ver com líquido, com água, para mim. Aquelas linhas, que são mais do que linhas, não são um traço que se desenhou, são o vestígio que restou
de uma coisa que não era só uma linha, geometricamente falando, era um pedaço de cordel ou uma fitinha, não sei qual é o caso, era um cordel, e que deixa aquela espécie também de passos, aquela espécie de vestígios, porque os cordéis são compostos de muitos fiozinhos, como as gotas do mar são compostas de muitas gotas, nós é que não vemos. O Alain fala disso também. O Alain tem um livrinho que se chama Propos sur la nature, em que fala de tudo isto, da água e de outra coisa que eu acho que tem a ver com a Cristina, que é a lentidão. Mas já lá vamos. Mas a lentidão não se para da fúria, está ligado. A fúria tem muitas formas. Trata-se de uma ideia que tem vagamente a ver com o filme que preparo. É mais uma sensação do que uma ideia. É mais forte, portanto. Mas que define já o filme no momento em que o filme está ainda longe de estar definido. Isto é muito importante para perceber como é que um artista trabalha. Não é com ideias fixadas, mas com sensações que não definem nada, mas o filme já está definido. Elas não se podem definir, mas elas já definiram o filme, essas sensações. E isso tem a ver com o cinema, como tem a ver com o desenho, ou com a pintura, com a escultura. Eu deveria ter posto na epígrafe do guião do filme estes 2 versos de Dylan Thomas, e depois cita, ele põe em inglês, mas eu traduzo, ele escreveu Fare un film per me vivere, scritto sul cinema, do Antonioni, de 94, e é um prefácio, chama-se Prefazione a sei film. É preciso que haja alguma coisa certa, se não amar alguém, ao menos o não amar. E isto eu associei muito a esta linha aqui, porque são os polos. Nós não podemos deitar fora nada, nem a chaga, nem o pus, nem a solidão, nem a companhia, nem a porta, nem a janela, nem a melancolia, nem a humilhação, nem a escravatura. Também aparece muitas vezes escravidão e escravatura. E aparece sêmen, aparece menstruação, aparece silêncio, mas eu já irei lá, porque eu gostava de falar ainda mais dessa linha. Voltando à astronomia, Alain tem uma frase em Propos sur la nature que eu amo muito e que também se aplica a toda esta exposição, em particular a esta sala, e há que se segue. E na medida das tuas forças, considera todas as coisas de modo astronómico. Este considerar todas as coisas de modo astronómico é também uma disciplina de limpeza. Não te agarres demasiado às coisas, não adiras demasiado, não te pregues às coisas, não te coles às coisas, não te coles às tuas necessidades, não te coles aos teus ciúmes, não te coles a nada. Faz uma separação. E se for uma separação tão grande como aquela que nós estamos, do Sol ou da Lua, então a transmutação que opera em nós é profundíssima. E é o que ele pensa na filosofia. A filosofia é um exercício de distanciação. E se não for um exercício de distanciação, é um simples ato de egoísmo arrogante. Agora, há uma outra do Antonioni que é maravilhosa e terrível, que eu acho que tem mesmo de ser lida porque tem a ver com a nossa experiência desde, pelo menos, o século XVII, desde Galileu, mas que cresceu desmesuradamente nos nossos dias, no século XXI. Isto já foi dito, diz ele. Isto é nos Cahiers du Cinéma, em julho e agosto de 78. E se o homem chegasse um dia além do que é capaz de compreender, parece que já estamos, há muito tempo, para além daquilo que conseguimos compreender, para que serviria o céu? O céu, a terra, a água também aparecem, o fogo, o lume, variações sobre o fogo, o lume aparecem muito também na linha. Isto para que serviria o céu é uma pergunta terrível, de alguém que sabe que quando atravessa a terra de um lado para o outro de avião, já está numa situação de se interrogar acerca do céu. Mas já desde Galileu, e a peça do resto sobre Galileu mostra de maneira extraordinária que a visão de que a Terra é um calhau a rodar sem sentido pelo universo infinito atravessou a cultura ocidental toda. E isso traz custos na nossa vida, à nossa vida. Quer nós demos por eles, quer não. Se demos por eles, é melhor.
produz mais angústia, mas também produz libertação, também é uma ajuda. Fiquei muito curiosa, portanto isto é a sala anti-planificação e astronómica. A outra é a sala astronómica por excelência, dos eclipses e dos desenhos nesse tal papel que foi dado e que parece que é um papel que foi feito para um artista trabalhar, não é? Eu fiquei muito curiosa de saber como é que aqueles eclipses tinham sido feitos e um deles parece uma receita de cozinha, eu adorei. Há um que é o papel é coberto, quer dizer, o pigmento, e entretanto foi, antes do pigmento diz-me lá se eu estou a dizer bem, sim, antes de ser aplicado, há uma forma redonda que é aposta e depois é retirada. E ao retirar, como há a mistura, ao retirar, há todos os acidentes maravilhosos provocados pelo acaso e pela necessidade, não é? Sim. E depois há outros, que eu acho que é mesmo uma receita, que é há a forma, põe-se primeiro a forma, no caso do redondo é uma forma, no caso do quadrado, há 2 quadrados ali, acho eu, e nestes que eu agora vou falar, a experiência da explosão, mas já nos outros, a experiência da explosão é muito poderosa, mas neste em que a técnica não é preencher todo o papel com o pigmento, aquela explosão é mais vertiginosa, não é? E é provocada justamente por um movimento muito rápido, nascido de uma operação muito lenta, ao mesmo tempo, não é? E com vários momentos, portanto, põe-se a forma, não molha-se o papel, primeiro, já estava a dizer mal, a receita já estava a dizer mal, primeiro molha-se o papel, em seguida põe-se a forma, depois põe-se o pigmento que penetra a forma, depois há um espargir com água por cima e depois retira-se com muita rapidez a forma. É isso que provoca, quer dizer, ali há uma rapidez e uma lentidão misturadas que eu acho muito interessante e também tem a ver com a tal linha e com a demora e com imensas palavras que têm a ver com paciência ou com solidão e outras que têm a ver com fazer assim, com explosão, com rapidez, acho muito interessante essa ligação da lentidão. E com a ação. Exatamente, uma ação precisa. Exato. Porque se não for precisa, é um desastre, não há explosão, fica tudo borrado para o lado, não é? A lentidão, o Alan também nos ensinou, a mim ensinou-me a compreender que se nós vivêssemos mais lentamente, poderíamos perceber aquilo a que ele não diz, mas eu digo, aquilo a que o Leibniz chama as pequenas percepções. E esse texto é maravilhoso, eu tenho que vos ler esse texto. E há aqui momentos em que nós estamos a ver essas pequenas percepções. Deixa eu ver se eu acho essa citação. É assim. Também é de Propos sur la nature. A torrente despenha-se sobre a rocha. A própria rocha desfaz-se em areia. É difícil aos picos graníticos mostrarem pela sua forma que resistem à neve e às chuvas. Mas, se vivêssemos um pouco mais lentamente, veríamos deslizar, quase como água, esses taludes calcários inchados, raiados de argila. E nós vemos esses raiados, não só aqui nas explosões dos eclipses, como naquelas folhas, umas que são folhas orientais, vêm do Laos, não é? E que são muito transparentes e que vê-se muito a tessitura, não é? Aquele tecido e que a mancha ali transforma-se em uma povoação, uma paisagem. E nessa povoação, nessa paisagem está escrito por baixo, eu hoje consegui ler algumas coisas, esta sequência. Algumas conseguem-se. Ser consegue-se muitas vezes. E depois há algumas palavras que se conseguem ler. E esta poder viver mais lentamente, também tem a ver com uma experiência oriental de respirar mais devagar, de fazer com que o sangue corra mais devagar, mas ao mesmo tempo, nos orientais, nós sabemos, e a Cristina sabe isso muito melhor do que eu, há uma fúria furiosa. Quando explodem, são catastrófico. Há uma violência, aliás, não é por acaso que eles inventaram tantas técnicas de silêncio, não é por acaso, é porque querem vencer a sua própria tendência de chorar desalmadamente, de violar, de destruir. Portanto,
eles próprios, conhecendo-se bem, inventaram modos de tentar evitar que a destruição fosse contínua. Portanto, interromper através do exercício ascético, do exercício meditativo. No Ocidente isso também existe de alguma maneira, mas com outras tintas, com outras tinturas. Os pigmentos são outros. E a lentidão não é própria do Ocidente. A lentidão não é. Há um filósofo que fala muito de lentidão, por mais que isso vos pareça, porque parece contraditório, que é Nietzsche. Nietzsche é um filósofo que fala da lentidão, que diz que nós temos de ler muito devagar, mas também é o filósofo violento, é o filósofo que esgrima, que tem uma chibata na mão, que é muito destruidor. Portanto, há uma relação muito profunda entre os polos. Quando nós mexemos num, o outro é afetado. Quando mexemos na mansidão, a crueldade é afetada. Quando mexemos na crueldade, a mansidão é afetada. Temos de ponderar, mas na crueldade, a crueldade vale menos que a mansidão. Os polos têm hierarquias. A paciência vale mais que o furor. Mas se for um furor criativo, aí a coisa muda de figura. O furor, por exemplo, daquele filósofo tão extraordinário do Renascimento, que foi queimado, do Renascimento italiano, agora não me estou a lembrar do nome. Giordano Bruno, obrigada. Esses furores heróicos que ele fala, à tradução na Gulbenkian, tem a ver com uma forma de criatividade. Portanto, a criatividade, quando engendra o furor, pode não se opor à mansidão, porque parece que esse furor vai tornar-se um magma em que tudo é possível, não é? Portanto, é o reino dos possíveis, aí já não. Eu gostava ainda de falar, se for possível, de alguns casos que aconteceram aqui. Por exemplo, ser, vento ser, ânsia, vento e ser, de repente ficaram juntos, aqui. Vento. Está ser, era ser vento e ser ânsia, mas ficou ser, vento ser, ânsia. Foi muito interessante esse caso tipográfico, que é um erro, claro. Mas, ao mesmo tempo, de um ponto de vista interpretativo, é muito interessante, porque o ser ficou isolado, o vento chamou o ser e a ânsia ficou para o outro lado. Foi muito engraçado. E há outros casos, mas este acho que foi o mais engraçado, foi o que eu mais gostei. Há outros também, que é ser dinâmica ficou junto. Ser dinâmico ficou junto. E depois foi ser a sombra, acho eu. Mas eu não percebo a minha letra, portanto não sei se era ser a sombra, mas o ser dinâmico ficou junto. Também é engraçado que é ser, decepção ser, tédio. Este também é engraçado. Esses seres são muito interessantes, aqui produziram muita... O vento é o que eu mais gosto, mas a decepção, que ela vai pelo acordo ortográfico, que eu sou contra, mas não vamos começar a discutir, também foi engraçado a decepção com o tédio. Eu agora gostava de olhar para esta lista. Esta lista foi feita, esta lista de ser. Ser é um verbo. Há uma coisa que eu quero dizer já, porque me lembrei e depois tenho medo de me esquecer. Eu queria fazer aqui um elogio do João Pinharanda. O João Pinharanda escreveu o texto sobre esta exposição, que é um texto excelente. Me ensinou a ver muita coisa desta exposição, incluindo essa profunda natureza própria desta artista, que é ser viajante. E ser viajante para lugares longínquos, para lugares próximos, mas para lugares que são isolados. Muitas vezes ele fala dos Açores, por exemplo. Por outro lado, é um artista que acompanha os seus artistas. Ele escreve sobre a Cristina, pelo menos desde 1995. Já há muito tempo. Portanto, não é um artista que de repente apareça, não é uma pessoa crítica que de repente aparece, escreve sobre este, depois sobre aquele, saltita daqui para lá. Não, ele não saltita nada. Ele segue, ele vai, ele tem interesse, tem as suas escolhas, certamente, mas nós não vemos. Ele tem muitos artistas à volta dele sempre, ele tem uma curiosidade infinita pelos artistas novos. É uma das pessoas, não é a única, mas é uma das pessoas que mais artistas novos descobriu.
e depois tenta segui-los. E depois também tem atenção aos artistas mais velhos e às diferenças, desde a performance, à instalação, pintura, escultura, vídeo, cinema, etc. E é uma pessoa que eu estimo e eu acho que é uma pessoa que foi-se embora de Portugal, como sabem, por algum tempo, não é para sempre, nada é para sempre, mas é uma pessoa que eu acho que vai fazer imensa falta à arte em Portugal e aos artistas portugueses. E a mim, como amiga, em particular. Eu espero é que ele, onde está, que é em Paris, consiga, tenho a certeza que ele não vai ficar parado, continua a trabalhar com os artistas portugueses e com a arte portuguesa. Portanto, isto era um elogio que eu queria fazer público, que não tive a ocasião até agora de fazer, e como está a ser gravado, gostava de fazer. E sei que a Maria da Graça partilha desta minha admiração. Portanto, e tenho a certeza que a Cristina também, e outros artistas que estão aqui, e outros que não são artistas e que também o conhecem, que é uma pessoa, além disso, muito calorosa e engraçada, cheia de humor, muito leve, é uma pessoa que raras vezes é pesada. E agora vou. Então, o vermelho é a única cor. O vermelho não é uma cor qualquer, e é a única cor. Ela aparece muito nesta exposição, está à vista, nesta linha, nesta antiplanificação, nos desenhos da linha Ser, ou melhor, Ser linha, não é? Ser linha, nos desenhos astronómicos, nos eclipses, na última sala, nos guaches, e na relação com as pétalas. E na base. Exatamente. Aí porque a própria passadeira era vermelha, como tu escreveste. Era vermelha, eles estavam vestidos de cor de açafrão. Exato. O amor pela cor no Oriente, aí era equivalente ao amor que os gregos tinham pela cor, mas era equivalente, mas havia uma intensidade nos persas, por exemplo, que invadiram várias vezes a Grécia, e nos seus aliados, que não eram persas, mas eram asiáticos, que não existe essa tão intensa, mas a escultura grega mais antiga sempre foi pintada. Os ocidentais é que pensaram que ela era branca, porque a tinta desapareceu, mas depois descobriram-se restos de esculturas que tinham marcas de pigmentos e chegaram à conclusão que eram todas pintadas. Não se podia conceber uma escultura que não fosse pintada, porque quando aparece a cor, aparece logo o pensamento simbólico, mas logo. Não é possível o ser humano reconhecer a cor e imediatamente não pensar no sangue. Portanto, e como sabem, não havia transfusões. Se o sangue corresse, ele não podia voltar a entrar. Portanto, as imagens dos poetas gregos, e o poeta que nós não sabemos quem era, do Gilgamesh, quando o sangue sai da veia, não volta a entrar. Portanto, é a imagem da necessidade pura. Abriu a veia e morre. Se for a artéria, então estamos conversados, mas mesmo agora também estamos conversados bastante. Mas, quanto à veia, podemos fazer transfusões, como sabemos. Mas nos tempos arcaicos, e até há muito pouco tempo, isso não se podia fazer. Portanto, a relação, as primeiras notícias que se tem do aparecimento da cor é nas grutas paleolíticas, portanto, ainda antes da arte pré-histórica, ainda antes da arte. Portanto, é um gesto muito antigo, muito arcaico, de lidar com a morte e de lidar com o corpo. Por exemplo, de pôr terra de cor quase vermelha, porque há vários, como é que é essa? Ocre, vários tipos de ocre, desde o açafrão à terra de Siena até quase ao vermelho. E os grandes paleontólogos, em particular aquele que eu mais admiro, apesar de haver outros mais recentes, eles morreram nos anos 80, que é o André Leroi-Gourhan, dizia que há grutas que estão todas pigmentadas. Não há nenhuma figura, há só pigmento. E também há grutas onde, além do pigmento que é envolvente, os ossos estão pintados também. E, portanto, a cor está aliada imediatamente. Porque é que eu digo que está aliada? Não sou eu que digo, é o Leroi-Gourhan, mas eu estou absolutamente de acordo, é completamente compreensível. E quando nós pensamos no rubor, o vermelho que vem à face, não podemos fazer nada quanto ao rubor. Se alguém nos diz, está tão vermelha,
nós temos assim, e se tivesse escalada também não era mau. Porque nós, em relação a esse vermelho, não podemos fazer nada. Ele não se vai embora. Não vem por nós decidirmos, nem se vai embora por nós decidirmos. Vem ao rosto, como uma chaga, uma ferida, que sai, que já não é a morte, mas uma chaga. É engraçado que em alemão mal quer dizer mancha, também quer dizer chaga. E quer dizer pintura, Malerei. Pintura vem de mancha. É incrível, em alemão vê-se logo a relação. Em português é mais difícil. Tínhamos de ir lá por pintar, porque se fôssemos à raiz de pintar também vem mancha e vem lepra. Vem uma coisa que destrói a pele, e para ti isso é muito importante, porque a pele é muito importante para ti. O Walter Benjamin tem um texto sobre a mancha sinal em que fala isso tudo. E em alemão é fácil passar do sinal, por exemplo, a linha, aquela linha, Zeichen, sinal, signo, para Zeichnung, que é desenho. Zeichen, não tem que fazer nenhum exercício, é só ouvir. E mal, mancha, ferida, por exemplo, uma mancha de nascimento, nós demos um sinal, eles dizem mancha, é uma mancha. E pintura, Malerei. Portanto, esse texto é extraordinário e permite compreender que em alemão é tão fácil passar do sinal para o desenho e da mancha para a pintura. Mas, portanto, esses ossos que aparecem pintados estão ligados ao pensamento simbólico justamente porque só se pintam ossos se começou a pensar sobre a morte. E só se enche uma caverna de ocre quase vermelho se percebeu que o sangue era a fonte da vida. Ou se deseja o renascimento, por exemplo, para aquele morto ou para aqueles mortos. E depois aparece a pintura. Mas antes da pintura, e já depois desta maneira tão arcaica de lidar com a cor e de já ser uma promessa artística, aparecem as coleções de objetos naturais, que é uma coisa intermediária, é muito interessante. Portanto, pequenos animais, sobretudo pequenas plantas, ou formas animais muito arcaicas que estão fossilizadas, ou formas curiosas da natureza. Portanto, a relação entre arte e natureza é uma relação absolutamente arcaica e inabalável. Só teoricamente é que se pode lutar contra ela, quer dizer, não vale nada. Só teoricamente. Porque fora da teoria não se pode lutar com essa relação, porque essa relação não foi decidida, foi vista, foi sentida. E é sentida por todos, como potência. Há pessoas que podem sentir mais do que outros, mas é impossível não sentir isso. E os homens primitivos sentiram desde logo. Os gregos também, depois, no seu tempo arcaico, a arte oriental também, mas eu conheço mal a arte oriental, não posso falar dela, mas em relação aos gregos nós percebemos essa relação muito íntima que aparece também na poesia, não aparece só na arte escultórica, ou pictórica ou arquitetónica. Mas eu gostava de continuar a falar ainda do vermelho, porque achei maravilhoso que fosse a única cor. E porque é uma cor tão fundamental na obra da Cristina, eu acho quase desde o início, e tem tanto a ver com a sua relação também com o Oriente, não tem? Tem. E também tem a ver com o sangue, e também tem a ver com a vida, com a fonte da vida, e também tem a ver com a alquimia, com a transmutação. Exatamente. Portanto, é muito interessante que em toda esta fila que está escrita a vermelho, só apareça uma cor, que é a cor vermelha. Que tenha aparecido a águia, também achei muito curioso. Sabem que os três animais fundamentais arcaicos são a águia, o touro e o leão. E, por exemplo, os quatro evangelistas, um é o leão, outro é o touro, outro é a águia e o quarto não tem animal, que é São João. Mas estas três figuras, ou assimiladas a elas, aparecem na pintura arcaica. Todas. O animal que voa, o animal feroz que voa, muito belo, muito inacessível, sempre associado aos poderes do céu, sempre foi associado ao poder do raio, a águia. E a águia tem um porte. Eu vi só uma vez uma águia, em cima da minha cabeça, a voar, no Alentejo. E digo-vos que é uma experiência, choque, porque é uma experiência que nós pensamos que imaginamos, porque de repente desapareceu. Ela estava sob a minha cabeça. De repente, eu e uma das minhas filhas, a Adriana, vimos a águia, íamos a dizer ao Jorge, ela não estava lá, desapareceu a águia, porque elas
flutuam numa rapidez avassaladora. Mas a águia está associada ao leão, que é um animal nobre, caçador nobre, que tem a ver com uma relação muito peculiar entre a lentidão e a rapidez, e depois o touro, que é a força, mas é uma força que não caça. Portanto, todos estes animais representam força, mas forças diferentes. A força do touro é uma força que os gregos amavam acima, quer dizer, eles também amavam a águia, mas o touro é talvez o animal que mais aparece na representação grega e é um dos animais que mais aparece na representação pré-histórica. Ou variações do touro, o touro selvagem, ou variações. Aparece o animal poderoso que não come outros animais. Essa é a ideia. Claro que aparece depois o outro animal, que é, em todas as culturas aparece, e que na cultura hindu não tem esse budismo, mas na cultura hebraica e na cultura cristã, que é o cordeiro, porque não representa a força, representa a doçura. É o animal que também não mata para comer, mas, ao contrário do touro que mata por força, porque é potente, este animal é a vítima sacrificial e é um animal amado pelas crianças, em particular pelas crianças, mas é difícil resistir à visão desse animal, porque é um animal que não tem defesa, é um animal indefeso. E, portanto, representa qualquer coisa na Terra que nós devemos preservar, na nossa Terra. Parece que há 15 dias, isso impressiona muito, que a Terra começou a contagem decrescente. Isto é, há 15 dias a Terra gastou mais de metade dos seus recursos. Agora está a gastar a outra metade. Isso é muito impressionante. Esses recursos incluem os animais, incluem as plantas, incluem os seres humanos também. Mas também incluem as pedras, incluem as montanhas, que são devastadas, não é? Que nós sabemos. Na arte da Cristina, ainda que não se possa considerar, nem eu consideraria, nem acho que isso tenha qualquer interesse, uma arte ecológica, acho que essa classificação é de estarrecer no pior sentido, é uma arte que tem atenção às coisas da terra, às coisas do céu e à relação entre elas, que passa por uma série de símbolos muito arcaicos e por uma série de gestos que também são muito arcaicos e ao mesmo tempo muito primitivos na nossa formação, primitivos no sentido de engendrar a nossa própria formação desde a infância. Alguns que eu sublinhei: a nudez, ser dor, ser ilha, ser ferida, ser labirinto, ser noite, ser estrela. Alguns já falei, outros não, imaginação. Brinquedo, que tem a ver com a infância, com a criancice, com a criança, ela utiliza estas 4 palavras: ser bate, ser arma, ser pó, 2 vezes aparece ser pó, aparece uma vez ser poeira. Eu distingo o pó e a poeira também. O pó é cósmico, a poeira é infantil, para mim, mas não é igual, não é obrigatório. Para mim, poeira era uma coisa que eu descobria quando o sol entrava no meu quarto quando era pequena. Descobria que havia poeira no ar. O pó é uma coisa que se limpa e é uma coisa cósmica, portanto, para mim, a poeira e o pó nunca foi igual, é muito engraçado. E tu também pões pó, pões 2 vezes pó e 1 vez poeira, acho eu. Fértil, óvulo, metamorfose, ser feminina, também aparece sêmen, vertigem, gênio, raiva, bulímica, mestiça, repulsa, víscera, romântica, vigília, escravidão outra vez, misógina, perversidade, puritana, ninfomaníaca, aurora e crepúsculo. Também aparece um único, pelo menos que eu tenha dado por isso, uma única estação, estio, ser estio. Eu gosto de estio, porque nasce no estio e porque no estio fica tudo muito perto do sol, começa tudo a ficar amarelo, não é? Fica tudo muito dourado, acho eu. Eu gosto de... Talvez sossegado. E a calma, que é uma palavra muito antiga e que é muito utilizada na poesia renascentista. Caem com a calma aos pássaros, as aves, caem com a calma às aves. A calma é o estio, é o calor do estio, a calma. Exatamente, fica tudo muito silencioso, a terra está a ver se
recupera as forças e está muito quieta, não é? Ser racional, ser assistido. Agora, é muito interessante o uso do ser. O ser é um ato que está aliado a substâncias e está aliado a determinações, adjetivos, por exemplo, ser fértil, mas também está ligada a personificações e possessões, ser isto e ser aquilo, ser nuvem, ser águia, ser dia, ser noite. Está ligada a valores morais e políticos, positivos e negativos. Está ligada a valores sensíveis, da pele, do interior do corpo. Está ligada a paixões, a emoções, a sentimentos, a desejos. Portanto, esta fita congrega não é uma vida, é a vida, não é? A vida inteira. Se bem que alguns sejam repetidos. Eu verifiquei que desenha 2 vezes também. E depois eu li aqui invertidamente, porque a linha acaba com, lendo de trás para a frente, acaba com ser solidão. Vou começar por aqui. Ser grito, ser ausência, isto é lido ao contrário. Ser grito, ser ausência, ser solidão, ser abismo, ser silêncio, ser transformação, ser coração, ser desejo, ser corpo, ser sangue, ser vida, ser desenho, ser tempo, ser espaço, ser linha. E acaba muito bem. Obrigada. Não sei se queriam fazer alguma pergunta, intervir, comunicar algum dos vossos pensamentos. Seria um prazer. Eu sei que normalmente os portugueses não gostam muito de fazer perguntas, mas se quiserem modificar esse carisma. Tinha sentido daquilo que tinha visto. E depois desta bandeja, deste banquete ter sido servido, eu queria saber como é que ficaste, como é que a transformação. Eu estou ao contrário do nada. Eu estou repleta, sinto-me extremamente preenchida e saciada. Eu acho que saciada é talvez a palavra mais certa. E é muito importante porque todas estas palavras que eu espero muito rapidamente poder rever no filme que foi feito, acho que me abrem caminhos. Por um lado, acho que me dão imensa confiança para um futuro próximo e abrem-me caminhos para eu seguir pistas, porque eu acho que deste imensas pistas. Acabei por não falar de ser e nada que está ali, não é? Sim. Daquele óculo astronómico. E ainda bem que a Isabel fez a pergunta e a resposta que a Cristina deu. Muito obrigada. Aquele óculo é muito particular porque com aquele óculo não se pode olhar para nenhum astro muito distante. É um óculo para ver o que está diante de nós, não é? E para poder ver melhor o que está diante de nós. E não o que está muito longe, mas o que está mesmo ali diante de nós. Até onde nós podemos ver. Mas quando nós olhamos, acontece uma coisa que não acontece com nenhum óculo, é que nós vemos o interior do óculo. E o interior do óculo está cheio de montanhas e de depressões. São milhões de paisagens, conforme o tempo que nós lá estamos a ver e o momento em que estamos a ver. Eu gostei imenso daquele óculo. Ao fim e ao cabo é um óculo para ver para dentro. Pois, para ver dentro o que está dentro. E depois vai ter connosco. Exatamente. E não talvez O que está por fora. Exato. Pois, é mais isso. Eu só quero dizer uma coisa, que amanhã é dia de eclipse, curiosamente. Amanhã é dia de eclipse.
da Lua? Nova. E o início do judaico, amanhã também. A Lua vai dar títulos interessantes para o Napoli da manhã, que era a exposição que era. Porque tem, sim, segundo o Alain, a experiência do eclipse de Lua é uma experiência religiosa. Porque do Sol não chega a ser religiosa, porque é tão brutal. É a interpretação que eu faço do que ele diz. Ele não me deu a interpretação, ele só diz isto. Mas a interpretação é que nós não temos possibilidade de ritualizar o nosso medo. Não temos. E é muito interessante tu teres falado no terror, porque eu verifiquei isso de uma forma muito concreta, porque o último eclipse que eu vi, embora não tenha sido completamente total, mas foi bastante intenso, foi em São Tomé, e nós estávamos numa praia rodeados de crianças que estavam aterrorizadas, na verdade. Sentiram mais do que os adultos, certamente. Porque realmente eles não sabiam o que é que se estava a passar. E nós tínhamos uns óculos que deixavam olhar para o sol. Não se pode olhar para o sol, como se sabe. Mas nós tínhamos uns óculos que permitiam. E então eu estive a passar aos meninos todos, para eles deixarem de ter terror e para eles passarem a perceber o que é que se estava a passar na realidade. É muito e para eles foi, eu acho que foi um momento maravilhoso. Sim, sem dúvida. Perceberam. Porque puderam transformar também o terror deles noutra coisa. Porque na verdade é como uma criança, de repente olhar, porque o ambiente solar que nós temos aqui na Terra é materno, é a nossa vida toda, não é? Exato. E de repente é como a nossa mãe recuar, já não nos reconhecer, não é? Eu acho que é terror puro. Eu acho que o Alain apanhou mesmo, é um medo fisiológico, é aquela luz, não é a nossa luz, é uma luz ameaçadora e terrivelmente silenciosa. Tudo fica, os animais devem se calar todos. Primeiro todos. Começam a cantar e depois calam-se. É um pavor, Esse silêncio é terrível. Esse silêncio é terrível. Vai lembrar um bocadinho o Melancolia do Lars von Trier. Eu não vi. O terror que está no ar, uma aproximação a um planeta, há uma colisão iminente e há um terror crescente como essa luz. Que cada vez é mais estranha, não é? Cada vez é mais estranho. Que é espectral cada vez mais. Estranho. É assim. Os comportamentos também se alteram. E há um outro filme, agora não posso lembrar, sobre uma colisão do planeta, também há 2 anos, no mesmo ano, agora não posso lembrar o nome, acho que tem no nome Nagar, e também tem essa perturbação nas pessoas, no comportamento. Não um lado visceral, mas um lado... A verdade é que a nossa cultura muito racionalizada não está completamente desarmada para perceber os próprios sinais fisiológicos. Não consegue. Claro que quando uma experiência fisiológica é muito forte e rompe, nós não podemos senão ceder a ela. Quer dizer, caímos ou deixamos de ver, ou gritamos, quer dizer, não temos de deixar de ceder a uma experiência fisiológica muito brutal, como uma queimadura, ou a luz do sol que passa a ser espectral, não há outra maneira. Mas a nossa racionalidade tende a ignorar que isso influi a racionalidade, tende a ignorar isso. Quer dizer, o nosso sistema racional esborou-se totalmente e as pessoas cometem atos que nunca imaginariam cometer, porque eu acho que mais numa cultura muito racionalizada do que noutra cultura não tão racionalizada, porque essas culturas ritualizam mais e nós deduzimos mais, é um bocadinho diferente, não é? Ou inferimos mais, deduzimos e inferimos, e quando não ritualizamos estamos à mercê de todos os perigos que uma racionalidade em pantanas produz, não é? Isso é claro como a água. É claro como a água. Temos de nos preparar. Muito obrigada por
terem estado presentes e foi um prazer. Obrigado, Filipe. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada.